Qual é a diferença entre preparar hormonizado e natural? Tá, vamos lá. Tem algumas coisas que vão ter uma certa diferença, que são as seguintes. Primeiro, você tem que definir qual é o seu objetivo final. Por exemplo, se você quiser chegar muito seco com um atleta natural, porque o que eu quero dizer com isso? O Pedro, ele queria competir pela primeira vez. Porém, ele quer ser um atleta de fisiculturismo. Ele quer que ele chegue o mais longe possível. Então, se eu sacrificasse massa muscular que ele demorou anos para conquistar com o natural na primeira preparação, eu ia atrasar o ponto em que ele estivesse no nível mais alto para que ele pudesse galgar pódios maiores ou coisas do tipo. Então, se eu tivesse botado o Pedro no melhor condicionamento possível, eu teria jogado fora meses ou anos de trabalho que ele teve para conseguir construir massa natural, e isso a longo prazo iria atrasar ele. Então, o que a gente optou foi por chegar num condicionamento ok, um condicionamento bom, em que ele tivesse todos os cortes, porém, não num ponto de chegar com glúteo fibrado, que chegasse ali seco no talo, porque se o objetivo dele é se tornar um atleta profissional e eu tirasse massa muscular dele, que é o que demora mais nesse esporte, a gente iria atrasar esse objetivo a longo prazo dele. Então, você precisa primeiro ver isso. Se você é um atleta recreativo, que você não tem o objetivo de viver do esporte, de virar um atleta profissional, você pode abrir mão da sua massa muscular para chegar o mais seco possível e ter uma recompensa a curto prazo, que é chegar bem condicionado, tipo, muito bem condicionado no campeonato. Não que o Pedro não tenha chegado bem, ele chegou bem, mas ele não chegou seco no talo, e isso foi proposital. Então, se você quer a curto prazo o retorno, tudo bem, isso é um caminho. Mas se você quer um retorno a longo prazo, você tem que pensar justamente nesse objetivo maior. Então, a diferença entre harmonizado e natural é que o natural, ele sofre mais em questão realmente de sofrer, porque ele tem que passar mais tempo em preparação para poder alcançar um certo nível de condicionamento, porque se você restringe demais, você vai deixar um ambiente muito propenso para o catabolismo. Então, se você faz uma preparação de 8 semanas para um atleta natural, a chance dele chegar murcho ou até dele perder massa muscular nesse processo é muito grande. Então, primeiro que você tem que passar muito mais tempo se restringindo, muito mais tempo ali passando fome. Além disso, por mais que pareça contraditório, é mais danoso à saúde. Por mais que usar hormônios tenham seus colaterais, você competir natural tem também muito mais danos à saúde, porque você passa muito mais tempo restrito. Esse tempo restrito, ele vai atrapalhar no seu quadro hormonal, produção de testosterona, hormônios da tireoide, tudo isso daí pode ter alguns crashes hormonais que vão ser mais danosos à saúde. Então, é uma coisa que, além de ser mais sofrido, é mais perigoso. Você passa muito mais tempo ali, muito restrito, e ainda tem problemas que acontecem por passar tanto tempo restrito em questão de quadros hormonais. Então, a diferença é basicamente essa: o tempo de preparação que tem que acontecer para chegar no mesmo nível de condicionamento, caso você queira preservar o máximo de massa muscular possível. Pensando na questão de totalmente natural, que nem foi Pedro não usou diurético, Pedro não usou estimulante, clenbuterol, franol, efedrina. Franol é efedrina, mas outra fonte. Não usou aerolim, não usou absolutamente nada que não fosse natural. A gente desidratou com vitamina C. E chá. E chá de hibisco cavalinha. Então realmente
quando você não usa diurético, você sabe que você não vai chegar na mesma condição de pele que outros caras que estão usando. Quando você não usa estimulante, você sabe que você vai precisar muito mais tempo de preparação e, mesmo assim, o que acontece? Quando você usa estimulante, você aumenta o seu gasto calórico basal, certo? Isso faz com que você consiga comer mais e secar. Comer mais do que comeria sem estar com estimulante, no caso. E secar. Então, isso proporciona que você treine mais pesado. Treinando mais pesado, você vai sinalizar mais hipertrofia ou para que não haja catabolismo. Você vai conseguir, às vezes, até evoluir durante o cut, em questão de ganho de massa. Você não vai passar tanto tempo sem glicogênio que na hora que você for tentar encher, demore muito para encher e seja mais fácil você acabar retendo do que realmente encher da forma certa. Então, são alguns pontos que tem que tomar cuidado. Botar na cabeça que o natural provavelmente não vai conseguir ganhar um campeonato, principal, ser né? top 1 no campeonato, porque todo mundo que está ali está se dedicando tanto quanto ele, só que as pessoas ainda estão usando aditivos. Então, a não ser que você seja o Ronnie Coleman, que segundo ele competiu até o primeiro Olímpia natural, você não vai conseguir ganhar um campeonato. E basicamente isso, essas questões que eu falei. Tem alguma Posso coisa... falar? Tá. Pode. Eu vou falar 3 coisas que aconteceram, né? Na última semana eu perguntei até, olha, eu falei, Oliver, caramba, mano, como é que vai funcionar essa parte da catabolização? Aí ele me explicou, né, que, tipo, pra gente catabolizar de fato, a gente tem que puxar mais um pouco, por mais um período prolongado, para de fato catabolizar. E aonde eu quero chegar com isso? Eu vou no segundo ponto. Durante toda a preparação, as minhas cargas, eu lutei o máximo para manter as minhas cargas, que foi o treino. O fator mais importante foi o treino, e a dieta, óbvio, né? Mas foi o treino, porque o natural, por si, ele tem que segurar a densidade muscular dele. E aí, por conta disso, você não pode ficar baixando a sua intensidade do treinamento. Então, até o fim, mesmo você zero carbo, se você tem a intenção de competir natural, mesmo quando tiver zero carbo, mesmo quando tiver difícil, treine intenso, não arregue, não abaixe as cargas e faça o necessário ali que você vai segurar a seriedade muscular. O outro ponto é, não tenha medo de fazer cardio, tá? Não tenha medo. Se você vai fazer um cardio e seu coach ou o Paulo ali vai falar, faça cardio intenso, irmão, faça cardio intenso. Porque você já está atrasado, você já está com Em desvantagem, né? uma desvantagem por você estar natural. E sem usar nenhum tipo de diurético nem estimulante, mais ainda. Então, no cardio, se mate, irmão. No meu caso, eu estava indo para o sol, eu descia, desmaiando lá, zero carbo, eu descia, botava a música no ouvido, o reloginho, que eu até quebrei de tanto fazer cardio. Eu botava, tirava a camisa e corria lá pela quadra no sol, pô. Já pegava um pouco de cor e fazia o cardio intenso, sem parar, pô. E depois chegava em casa e comia lá a saladinha e a carne, tá ligado? Só tinha isso. E chegava no treino e macetava. Porque não pode, pô, não pode abaixar o nível de intensidade porque você é natural. Entendeu? Não pode não, pô. Tem que manter. Isso que você falou se aplica a qualquer atleta, mas a questão é que o natural, naturalmente, já não tem tanta densidade. Então, se ele abaixar a carga, aí é que realmente vai chegar ali murcho, fofo. E você, Rick, você tem alguma coisa a falar a respeito de diferença entre preparação de natural e harmonizado? Cara, basicamente é isso. Eu sempre falo que o segredo tá no treino, que é ele quem vai sinalizar para fazer que a pessoa consiga segurar um pouco mais de massa muscular, porque não adianta. O natural, ele tende a perder mais massa muscular durante o processo, principalmente em déficit calórico, né? Até que nem o Pedro. Cara, eu ainda acredito que ele segurou muita massa muscular. Eu me comparo com o meu tempo de natural. Quando eu secava, cara, só sobrava a perna, que era o meu ponto forte. O resto não sobrava quase nada. E eu nunca fiz uma estratégia visando uma competição, nada muito apertado, muito extremo, assim como ele foi. Então, porra, excelente. Deu para ver que o trabalho foi feito de uma forma muito boa. E é isso.
natural é longo prazo e trabalhar pode errar muito menos do que um hormonizado pode às vezes errar, ou que também não pode errar, né? Não pode errar. É isso aí.